Você já se sentiu tão rejeitada a ponto de rejeitar a própria vida e não querer vivê-la? Eu já. Então pensa só, se envolver com alguém que não quer um relacionamento com você, no qual você não tem prazer, sente dor, como você se sentiria? Então eu realmente me senti um objeto. Prazer, meu nome é Karina Vilela, eu sou facilitadora de consciência e hoje eu vou compartilhar com você como eu saí da dor da rejeição para o alto valor, como você pode sair também de um término, por exemplo, sem entrar em depressão. Eu passei toda a minha vida com a sensação de que eu era um objeto, principalmente na mão dos homens. Então, eu era uma mulher muito desejada, sempre fui muito desejada, mas nunca amada. E durante uma fase eu não me importava, mas chegou um certo ponto que eu comecei a me incomodar com isso. Então, dos homens que eu me relacionei, assim, me relacionei mesmo, que eu tive sentimentos, que eu queria algo mais, nunca foi tratado como um namoro. Então, eles queriam eu ali disponível, com o papel de namorada e tudo mais, mas não queriam assumir um compromisso, apresentar para a família, fazer planos, e isso me doía demais. Então, eu só fui vir a ter um namorado com 29 anos. E esse namoro também me trouxe várias questões sobre rejeições para que eu pudesse olhar. Então, toda pessoa que chega na nossa vida, por mais que seja doloroso o término, vem como uma forma de contribuir no nosso mundo, porque às vezes é exatamente aquilo que a gente está precisando. E essas questões de me sentir muito rejeitado, de me sentir um objeto, me levou também a me buscar, a buscar me autoconhecer, a buscar por ferramentas, por livros, por palestras, por cursos, workshops, terapias, que contribuíssem na minha vida para que eu me sentisse uma mulher de valor e sentisse que os homens que eu me relacionava me valorizassem. Então, após um dos términos que eu tive de relacionamento, que não foi em si um namoro, mas que eu me envolvi durante anos, que era como se eu fosse uma namorada, eu entrei em depressão e pensamento suicida. Não somente por isso, tá? Foram várias questões na minha vida que aconteceram que me levaram a isso. Desculpa. Mas foi assim que eu conheci as barras de Axis. Também porque eu tinha questões com sexualidade que eu conto em outro vídeo, onde eu sentia dores, eu não tinha prazer. Então pensa só, se envolver com alguém que não quer um relacionamento com você, no qual você não tem prazer, sente dor, como você se sentiria? Então eu realmente me senti um objeto. Mas não era a questão desses homens, a questão era comigo, porque eu me via como objeto, eu não sentia valor, eu tinha complexo de rejeição, então a vida estava sempre me entregando isso, para que eu pudesse validar que a vida é horrível, para que viver? A vida é uma merda, para que eu quero viver? Sou um objeto, as pessoas me rejeitam, me usam, isso e aquilo, então tinha justificativas para não querer viver, né? E então foi assim que eu conheci as barras de Axis, comecei a receber de sessões como praticante, comecei a ler os livros do Axis e fui me aprofundando nisso, fui saindo da depressão com pensamento suicida que eu tinha entrado, mas a minha vida só começou a mudar mesmo depois que eu fiz minha primeira classe de barras de Axis, que foi em 2023, bem no início do ano. E então, após essa classe, eu realmente comecei a ver a minha vida mudando. Comecei a ser mais independente, a me cuidar melhor. Nisso tudo, com a depressão e pensamento suicida, eu estava desnutrida, com distorção de imagem. Tinha vários bloqueios, principalmente com relação a homem, relacionamento, sexualidade, corpo, dinheiro. E fui para essa classe, então as coisas começaram a mudar. Eu desbloqueei essa questão de sexualidade, onde eu não sentia prazer, não tinha libido e sentia dores. Isso acabou após essa classe, porque eu tirei bloqueios ali. É realmente incrível, só quem participa de uma classe sabe como é. Cada classe é diferente. Me abri a receber dos homens, do sexo, do relacionamento, e foi assim que eu conheci
o meu namorado, no qual a gente começou ali simplesmente a se envolver para se distrair, vamos dizer assim, né? Porque era o que o corpo estava pedindo, mas mas me relacionar com ele trouxe à tona todas as questões da rejeição que eu ainda estava precisando resolver. Então, mesmo por mais que a gente entrou em um namoro, foi a primeira vez que um homem quis namorar comigo, eu sentia que não tinha aquele comprometimento, eu sentia que não estava funcionando, não estava leve ter aquele relacionamento. E aí, eu terminei e continuei buscando me desenvolver. Só que depois a gente voltou novamente e eu comecei a perceber que eu estava tentando me moldar a ponto dele querer ter um relacionamento comigo. Então, eu estava tentando me mudar por completo, ser outra pessoa, ser muito boazinha, ser muito compreensiva, ser muito legal, ser tudo, tá tudo ok, tudo jóia, abrindo mão das coisas que eu gostava, abrindo mão das formas que eu tinha para melhorar a minha vida, para agradá-lo, a ponto dele querer namorar comigo e estar satisfeito comigo. Não era exigências que ele fazia, eu simplesmente comecei a agir assim. Comecei a querer me mudar, aí eu fazia terapia, eu fazia classe, eu fazia isso e aquilo, tudo como uma forma de ser uma pessoa melhor, mas não por mim, por outra pessoa. E isso, de certa forma, me ajudou muito, porque além de eu ter me profissionalizado, feito mais classes de barras de axis, me tornado uma facilitadora, eu também consegui perceber várias questões que estavam me limitando, tanto na área de relacionamento, de dinheiro, de família e tudo mais. Então, foi contribuição, entende? Então, tudo que você está passando ou passou, pode e é contribuição na sua vida. É só você perceber de um ponto de vista diferente. Após esses vai e vem, esses términos e essas classes, esses workshops que eu fui fazendo, eu percebi que não estava funcionando. Então, eu terminei no início do ano, só que com uma perspectiva, uma forma de agir diferente da que eu sempre agia quando eu terminava um relacionamento com alguém que eu gostava. Porque eu levava muitos anos para superar uma pessoa. Ficava 5 anos para superar, 3 anos para superar. Chorava horrores, não queria viver, não queria fazer nada. E após participar dessas classes, ler esses livros do Axis, eu comecei a lidar com as coisas com muita facilidade, sem aquele sofrimento, sabe? Com uma aceitação muito maior, com muito mais maturidade, com alegria, com leveza, coisa que eu não tinha na minha vida e eu sempre estava lá na depressão. Só que essas ferramentas me ajudaram a sair do vitimismo, a sair do papel de vítima, de por que fulano, por que ele, por que isso e aquilo, e me colocar como criadora da minha realidade. Se eu crio a minha realidade, eu criei esse relacionamento, eu criei a rejeição, eu criei os meios de me tornar um objeto. Então, era minha responsabilidade mudar isso. Não para ser aceita por outra pessoa, não para me sentir amada, mas para me amar, me compreender e então sim atrair o que eu gostaria de viver além das limitações da minha mente. E nesse decorrer de anos aí, que já são 5 anos que eu busco esse autoconhecimento e já me relacionei, né, com outra pessoa também, além desse último relacionamento, já foram 3 classes de barras de axis que eu participei, além de workshops, livros que eu li, e hoje eu sou facilitadora de consciência. Então, além de ter me moldado a ponto de não precisar de um relacionamento, de não precisar de da validação de alguém para me sentir bem comigo mesma, eu também comecei a me cuidar muito mais. Minha aparência mudou muito e todas essas pessoas que passaram na minha vida contribuíram para isso, sabe? Então, é, eu sou grata por cada uma delas, por cada situação que eu passei. Eu mudei a minha aparência, eu saí da desnutrição, da distorção de autoimagem, então hoje eu estou muito bem comigo mesma. Melhorei muito. Depois eu posso compartilhar uma foto aqui de como eu estava quando eu conheci as barras de Axis. Então, eu recebi de várias sessões, depois eu fiz classes, li livros e fui aprendendo a lidar melhor com as situações, me hidratando melhor, comendo melhor, me alimentando melhor, né?
Então foi um combo de ações que contribuíram para eu saber lidar com um término, com a rejeição, com o amor que eu tenho para dar, mas que não é aceito por outro, de uma maneira leve, de uma maneira fácil, que cria mais na minha vida. Porque eu também sempre fui muito assim, sabe? Apesar de, por muitos anos, levar as situações de uma forma mais pesada, eu sempre busquei seguir minha vida e melhorá-la, estudar, fazer alguma coisa que fosse contribuição na minha vida. Então, cada situaçãozinha que me incomodava, eu ia lá fazer uma classe, eu ia lá comprar um livro, sabe, fazer uma terapia, um workshop. Então, foi assim, com as situações difíceis, com a rejeição que eu sentia, que eu me tornei o que eu sou hoje. Mas a virada de chave mesmo, além das classes de barras, e das sessões que eu fiz, né, que eu recebi, foi também a leitura de livros do Access Consciousness que mudaram a minha percepção. Então, como eu disse, eu estava lá sempre tentando me encaixar, sempre tentando me moldar para ser aceita dentro de um relacionamento. Depois que eu li o livro do Dan Heer, que também é do Access, que chama Sendo Você Mudando o Mundo, eu passei a sair do vitimismo realmente. Passei a parar de ver as pessoas como um problema, de me ver como um problema, de julgar as pessoas, de me julgar, de julgar meu jeito, de querer me mudar, me melhorar para agradar o outro. Eu parei de querer agradar as outras pessoas. Eu busquei ser eu mesma. Só que é uma redescoberta, porque a gente não sabe quem é. Porque a gente é moldado pelas experiências das outras pessoas, de quem convivemos. Então, quem sou eu no meio disso tudo, né? Então está sendo uma descoberta de quem eu sou. Mas só de estar disposta a ser eu mesma, a parar de agradar os outros, a perder o medo de ficar sozinha e de ser rejeitada, a estar disposta a ser sozinha, se eu tiver que ser, tudo mudou. Então, sabe aquelas pessoas que me rejeitavam? Sabe aquelas pessoas que não queriam nada comigo? Agora elas querem. Agora as pessoas batem na minha porta para ter um relacionamento comigo. Porque querem se relacionar, querem namorar, querem casar. Tudo que não queria quando eu estava lá tentando agradá-las, quando eu estava lá tentando ser algo que não existe em mim, quando estava pesado para mim. Então foi a partir do momento que eu busquei leveza, ser eu mesma, que todos aqueles que não queriam passaram a querer. Porque não era sobre eles, não era porque é um cafajeste, porque quer aproveitar, porque tá me usando, tá me abusando, tá me usando como objeto. Porque ele estava validando o que eu estava pedindo. Às vezes, por um amor cego, a outra pessoa valida o que a gente pede. Então, independente se você está passando por um término de relacionamento, ou está pensando em terminar, ou porque é culpa dele, isso e aquilo, está se colocando como vítima, às vezes a pessoa só está validando o seu ponto de vista. Então, se eu posso te dar um conselho, se eu posso compartilhar aqui com você alguns conselhos para que você saia da situação da melhor forma possível. Primeiro, saia do julgamento sobre as outras pessoas. Saia do vitimismo, pare de se colocar como vítima das situações, porque você mesmo está criando a sua realidade. Se você está criando a sua realidade, você está criando tudo isso. Então, primeiro, admita que você escolhe o que você está vivendo e leia livros. Um livro, se escolhido com sabedoria e se aplicado, é claro, pode transformar a sua vida. Foi assim que eu cheguei até aqui, com uma leitura que me levou a outra, que me levou a outra, que me levou a um curso, uma classe, etc. E hoje eu vivo sendo eu mesma e as pessoas querem estar comigo. Passei quase 30 anos me sentindo rejeitada para só agora ser eu mesma, então as pessoas quererem receber da minha energia. E claro, uma rejeição nunca definiu ninguém. Somos nós que nos definimos. Então é muito mais sobre como você se enxerga, como você se percebe. As pessoas me tratavam como um objeto porque eu me via como um objeto. Eu aprendi assim. Eu aprendi que a mulher nasceu para servir, para satisfazer o homem. E a partir do momento que eu enxerguei o meu alto valor, ou as pessoas gostam de mim como eu sou,
Ou as pessoas me acompanham naquilo que eu estou escolhendo viver, andando do meu lado, andando um pouquinho na minha frente, um pouquinho atrás, mas não ficando no meu caminho, ou elas não ficam na minha vida. Entende a diferença aqui? Agora, quando a gente tem medo de perder as pessoas, quando a gente tem medo de ficar sozinha, quando a gente tem medo da rejeição, é isso que acontece. A gente sempre vai estar criando mais daquilo. Agora, quando você está disposta a ser rejeitada, a ficar sozinha, as pessoas querem estar perto de você. E não estou falando só de relacionamento. Seu filho, seus amigos, seus parentes, sua família. As pessoas vão querer estar com você. Seus clientes vão querer receber de você, da sua energia, pagar por você, independente de com o que você trabalha. Então, é sobre como você se enxerga, como você se vê. Então, é um trabalho que deve ser feito diariamente de perceber, né, as suas escolhas, principalmente, de como você se vê e utilizar as ferramentas que tem aí para contribuir e facilitar esse processo. Então, existem livros incríveis, maravilhosos, que podem contribuir, como sendo você mudando o mundo de Dan Heer. Tem classes de barras de axis comigo, com outras facilitadoras por aí também. Cada energia é única e cada classe é única. Então, se você sentir que pode criar mais, que escolhe criar mais, quer receber dessa ferramenta com uma sessão individual aqui comigo, aqui na minha casa, ou então com uma classe de base de Axis, me acompanha aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, onde a gente pode conversar, se conhecer melhor e criarmos juntas, porque se tem uma ferramenta que cria na vida das pessoas é as barras de Axis e não somente ela, mas todas as ferramentas do Access Consciousness. E se esse vídeo de alguma forma faz sentido para você, compartilha com alguém que está passando por uma situação parecida. Se você escolhe por mais ainda, receba de uma sessão de barras de Axis ou com uma classe de barras de Axis comigo, onde você sairá certificada internacionalmente, podendo aplicar em si mesma essa ferramenta maravilhosa nas pessoas que você conhece, como familiares, amigos, e até mesmo como uma fonte de renda atendendo pessoas em sessões. Eu sou suspeita para falar porque realmente as barras de Axis mudaram minha realidade, foram um combo de ações também, mas é uma ferramenta que possibilita você ser você mesmo. Então, como seria?